Boa tarde, pessoal. Meu nome é Paulo Nunziata, sou psicólogo e dentro desse curso dos Fundamentos e Possibilidades do Atendimento Online, eu vim falar para vocês um pouco sobre o que a gente chama do setting expandido e também falar sobre a comunicação com os clientes dos serviços psicológicos. Eu trouxe uma apresentação para vocês, um PowerPointzinho, e eu vou comentando ao longo, tá ok? Vamos lá. Bom, aqui é só uma capinha no nosso PowerPoint, lembrando que o curso é sobre os fundamentos e possibilidades do atendimento psicológico online. E nessa semana a gente vai falar do setting expandido da comunicação com o cliente, mais focado na comunicação escrita. Aqui tem algumas informações sobre mim. Também estão na minha apresentação no curso, tá? Eu não vou me deter muito aqui, mas caso vocês queiram, tem meu número do CRP aqui e alguns dados sobre a minha formação. Vamos lá. Eu vou falar sobre o setting expandido, tá? Que é um conceito que a gente tem discutido dentro do Janus, para depois falar da comunicação escrita. Então vamos pensar o seguinte: o que é o setting clássico da psicoterapia? Como é que a gente entende isso? É a sala do consultório? Isso é o setting? É o contrato que a gente firma com o cliente? Né? Podemos aí extrapolar, tá, gente? É a sala do consultório, são os espaços do equipamento de saúde, por exemplo, do posto de saúde, do hospital. De qualquer jeito, em todos esses espaços tem algum tipo de contrato que se firma com o cliente. É o espaço físico, e nesse sentido o consultório, o equipamento. É a interação com essas instituições que prestam os serviços psicológicos. E dentro dessas instituições eu incluo, por exemplo, a interação com recepcionistas e secretárias, ou seja, o que a gente entende pelo setting clássico da psicoterapia. Bom, com as mudanças na administração do tempo e do cotidiano, o que tem acontecido é que do psicólogo está sendo exigido maior flexibilidade, tá? As tecnologias da informação e da comunicação têm trazido modificações importantes. Então, eu vou citar algumas delas, tá? Principalmente devido aos comunicadores instantâneos, mas não só a eles. Então, vamos lá. A comunicação é feita em tempo real. Então, você está ali com o seu equipamento eletrônico, seu celularzinho, seu tablet, e você é chamado, por exemplo, né, aqui eu dou exemplo de um psicólogo hospitalar, mas enfim, onde você estiver, seja atendendo um grupo, seja no seu churrasco de domingo, enfim, seja na missa, seja no almoço de família, você é chamado ou convocado a atender uma urgência ou a dar atenção para um outro cliente ou uma outra demanda do seu trabalho. Isso está cada vez mais frequente. Isso tem aparecido não só para a gente como psicólogo, mas para quem atende psicólogos tem aparecido nos nossos clientes psicólogos, e os nossos clientes não psicólogos também têm falado desta mudança, do chamado instantâneo no teu cotidiano, no dia a dia deles. Ainda falando das mudanças da administração do tempo do cotidiano. Só para esclarecer, pessoal, eu estou dando esse título nesse pedacinho, por quê? Porque eu acredito que isso fala sim de mudança da administração do tempo do cotidiano. Né? A gente está reaprendendo a administrar esse tempo. E está reaprendendo com isso a delimitar, ou melhor, a rever os limites dos espaços de trabalho, de lazer, pessoais, profissionais, etc. Então, como eu acabei de dizer, o psicólogo clínico ele pode ser acionado a qualquer momento, e isso inclui a qualquer momento. Né?
feriado à noite, domingos, de manhã, de madrugada, se ele vai atender a demanda imediatamente ou não, já é outra coisa, tá? E aqui eu acredito que tem algo que é fundamental para o psicólogo, que é incluir em seu contrato, seja qual for o formato de trabalho da instituição, a forma como ele trabalha com o comunicador instantâneo e com os dispositivos eletrônicos. Tá? Para quê? Para que quando você cria o contrato, você já modula e enquadra a expectativa entre, por exemplo, o terapeuta e o seu cliente. Né? Vou dar um exemplo disso, gente. Você pode já desde cara dizer para o usuário do seu serviço de que forma você lida com os comunicadores instantâneos, se você responde mensagens imediatamente ou não, né? Se você não responde, por que você não responde, qual a expectativa que ele pode ter do uso que ele quer fazer desses comunicadores. E mais, você também pode pedir e enquadrar e incluir no seu contrato aquilo que deve ou não deve ser comunicado eletronicamente à distância online. Tá certo? Por exemplo, aviso de atraso, marcação e desmarcação de consultas, ok. Assuntos mais pessoais que dizem respeito ao conteúdo do trabalho, não. Nestes casos falaremos ao vivo ou ao telefone, por exemplo. Tá? Estou dando só um exemplo de como algumas pessoas, alguns profissionais que a gente tem visto têm lidado com esse tipo de demanda. Consequências, vamos lá. Maior exposição da vida dos profissionais e dos clientes. Aqui, gente, duas coisas. Quando seus clientes podem, né, ou os usuários do seu serviço, eles podem te achar a qualquer momento, teoricamente, você fica mais exposto, porque você pode naquele momento não estar nem um pouco apto, e eu não digo apto no sentido de desocupado, mas eu digo também apto no sentido de estar atento, com capacidade de dar a atenção necessária à mensagem que seu cliente te mandou, etc. e tal. Né? Então, você fica mais exposto nesse sentido. Além de tudo, eu incluo redes sociais aqui no título, vocês podem ver, e esta é uma questão séria para a gente pensar. Os clientes vão procurar pelo nome do profissional as redes sociais desse profissional. Então a questão é o que você coloca nas suas redes sociais? Qual o grau de privacidade que você coloca lá nos seus settings? Quem pode ver? Quem pode ver o quê? Né? Que tipo de informação, de fotos, de posicionamentos, às vezes políticos ou filosóficos, éticos, você divulga nas suas redes sociais. Isso é importante, porque isso pode sim ter influência na relação que o usuário do seu serviço, seja ele um cliente de psicoterapia, seja ele um cliente institucional, a relação que ele pode estabelecer com você. Tá? E a gente sabe muito bem qual a importância da relação transferencial e o quanto às vezes é importante que a informação que essas pessoas têm sobre a gente, psicólogo, tenha um limite. Ok? Com isso, gente, eu vou falar no esgarçamento dos limites da sessão, ou da consulta, ou do atendimento. E é nesse sentido que eu falo, e que a gente tem discutido a ideia do setting expandido. Tá? Ou seja, o setting ele não é mais aquilo que se enquadra dentro dos limites da nossa instituição, do consultório ou do equipamento de saúde
no qual nós oferecemos atendimento. Se a gente for pensar também em atendimento comunitário, social, o setting também não vai se enquadrar somente a nossa presença e atuação naquela comunidade. Outra coisa, da mesma forma que nós profissionais estamos expostos, os clientes também, né? Há profissionais que, por diversos motivos, alguns curiosidade, alguns motivos profissionais relevantes, vão olhar as redes sociais dos clientes, né? Então estamos todos nós mais expostos. E essa é uma discussão importante e, acredito eu, contínua nessa nossa forma de viver agora com as tecnologias da informação e comunicação. Bom, falando de consequências ainda, o que acontece? Principalmente pelos comunicadores instantâneos, exemplo WhatsApp ou Messenger de Facebook, houve um aumento da comunicação escrita entre paciente ou entre cliente, usuário, paciente, que nome você quiser dar, e psicólogo. Também mensagens instantâneas de voz, tá? Mas ainda que nesse momento a gente percebe que em menor número. Então, agora a gente tem que pensar que desafios e que problemas e que soluções isso vai trazer para o psicólogo, né? As mensagens têm conteúdo diverso. E eu separei aqui 3 grupos de mensagem, mas fiquem livres para opinar e decidir que há mais do que 3 grupos. Foi só um modo didático de eu começar a apresentar um tema aqui para vocês, tá? Então, um grupo de mensagens, vamos dizer, um pouco mais simples e a princípio, mais fácil de lidar, tá? Eu coloco a princípio porque isso também depende do manejo de cada profissional e também da capacidade, da habilidade desse profissional com a comunicação escrita. Gente, aqui um parênteses. Para aqueles de nós que não tem na comunicação escrita um modo fácil ou hábil de comunicação, vamos correr atrás, vamos treinar, vamos rever nosso português, porque isso está se tornando fundamental e importante. Tá? Segundo grupo, clientes que escrevem para verificar, modificar, questionar a regra de contrato antes da sessão, fora da sessão ou da entrevista inicial. Tá? Que também é super importante aqui, gente. Qualquer coisa que você fala, assim que como qualquer coisa que você fala ao vivo, mas por escrito fica registrado por escrito, né? Tem que ser dito com muito cuidado. Porque você pode ter feito um contrato lindo, ao vivo e a cores, com o usuário do seu serviço, mas se você desfala o que você falou, por exemplo, numa mensagem num comunicador instantâneo, aquilo está registrado. E num certo sentido pode ter mais poder de palavra do que aquilo que foi decidido ao vivo. E aí o último grupo de mensagem, gente, que acontece, e aqui eu cito dois trechos baseados em casos reais, não são casos reais ipsis literis, mas eu retirei de casos reais situações similares, estão muito descaracterizadas, então não tem nenhuma possibilidade de identificação nas duas exemplos que eu dei. Mas enfim, os psicólogos têm recebido mensagens com conteúdo muitas vezes muito pessoal, às vezes muito intenso, emocionalmente denso e complexo. E aí algumas questões. Como você responde a isso? De que forma você quer responder a isso? Você deve responder? Você vai responder no comunicador instantâneo? De que forma você quer lidar com esse tipo de mensagem? Aqui tem 2 exemplos, vocês podem ler, né? Bem diferentes esses exemplos. Um deles aconteceu comigo pessoalmente, com
um cliente presencial meu, mas que estava de férias, e o outro foi uma mensagem recebida pela equipe do Janus, tá? Em ambos os casos é muito difícil você ignorar. E nenhum dos casos foi ignorado, tá, gente? Mas, então, cuidado na resposta. Como acolher, por exemplo, no WhatsApp, sem que você faça terapia no WhatsApp? E como redirecionar a questão de forma uh, cuidadosa, de forma a acolher, de forma a mostrar a tua escuta, mas como direcionar essa situação ou para o contato presencial, ou para um contato via Skype, ou como, no caso, no que foi o exemplo 1 aqui, para uma sessão ao telefone, uma sessão de 50 minutos, já que a pessoa estava a milhares de quilômetros de distância e não havia a menor possibilidade de um atendimento presencial naquele momento, ok?